Existe um pouco de fetiche nessa coisa de propósito, porque muitas vezes a gente tem associado a ideia de propósito a grandes conquistas. Esse negócio de propósito, Fábio, é papo de guru ou existe mesmo? Eu acho que é legal a gente, às vezes, chamar a atenção porque a gente está chamando de propósito. Eu acredito que propósito está ligado a que a gente poderia chamar tecnicamente de reforços de longo prazo, né? Quando a gente objetiva, de certa forma, algum tipo de ganho, algum tipo de conquista, mas que essa conquista, de certa forma, depende de uma série de etapas, de uma série de encadeamentos comportamentais. Eu acho que alguns aspectos a gente pode falar sim, em termos de propósito, mas óbvio que do ponto de vista técnico, e principalmente quando a gente pensa assim um pouquinho em relação à experiência das pessoas, a gente tem que pensar um pouquinho sobre o que é propósito, como que ele move a nossa vida, de alguma forma, como a gente pode usar isso para motivar a gente. Então eu costumo dizer que existe um pouco de fetiche nessa coisa de propósito, porque muitas vezes a gente tem associado a ideia de propósito a grandes conquistas, alguma coisa assim grandiosa que você vai buscar ou algum tipo de ganho significativo, né? E eu acho que muitas vezes a ideia de propósito ela está muito alinhada com os valores que regem a nossa vida. Então existe para mim um conjunto de valores que de uma forma geral são valores sociais e que eles acabam para a maioria das pessoas servindo como propósito, né? Terminar os estudos, fazer faculdade, arrumar um emprego, casar, ter filhos, não deixam de ser um propósito porque são coisas que a gente busca alcançar. Para algumas pessoas existe, digamos assim, ganhos alternativos ou coisas que movem elas que vão além desse roteiro básico, assim, né? Então a gente às vezes identifica alguém que faz uma transformação significativa, seja social, ou seja na produção de um produto ou de um negócio, e a gente acaba dando um valor para isso como se isso fosse um propósito e que todo mundo tivesse que ter o propósito nesse sentido. Eu costumo dizer que o propósito ele pode ter diferentes naturezas. Então a gente pode pensar no propósito como eu gosto de pensar em termos de planejamento. Entendi. Não necessariamente precisa ser algo grandioso, né? Cara, eu tenho um problema com essa palavra de empreendedorismo, né? Porque parece que a gente só empreende quando a gente monta um negócio, né? E eu acho que todo mundo é empreendedor. Você é empreendedor da sua vida, né, cara? Você tem que criar um jeito de você constituir um fluxo de entrada no mercado econômico e constituir um fluxo que, no mínimo, te gere a subsistência, né? Isso já é o empreendimento. Como que você vai fazer isso que é a questão. Você pode procurar um emprego, que trabalha e sobra o dinheiro, você pode fazer alguma coisa que seja importante para você, ou você pode tentar montar um negócio em cima de uma ideia, em cima de uma oportunidade, enfim. Eu acho interessante isso, porque às vezes a gente bota em oposição assim, o trabalhador e o empreendedor. E eu não boto em oposição. O empreendedor trabalha pra caramba e o trabalhador, em algum aspecto, ele empreende também. Às vezes, a oportunidade de estar trabalhando para alguém faz parte do empreendimento e do propósito dele. Não, vou começar aqui, juntar um dinheiro aqui, depois vou para cá, vou comprar uma casinha ali. Então, eu entendo que existe uma coisa que a gente pode pensar que é um planejamento de longo prazo para nossa vida, que são algumas conquistas que a gente se envolve. Agora, por exemplo, você pensa teu podcast. É um empreendimento, não é? É o teu trabalho também, imagino. Com certeza. As pessoas veem aqui a gente nesse momento, mas imagino que tem, por trás disso, tem uma correria muito grande. Exatamente. Né? E imagino que isso foi um plano que você teve e alguma coisa que de alguma maneira diz, cara, pô, fazer isso é legal, esse é um lugar que eu me sinto à vontade, é uma coisa que eu me identifico, sei lá. Então, eu não posso dizer necessariamente que você construiu isso daqui única e exclusivamente por causa de um propósito, mas de um propósito que foi se formando no contexto. Você não poderia ter um podcast há 30 anos atrás. Exatamente. Tinha que ter um programa de rádio, né? Seria o que era muito da época, isso. né? Até você poderia fazer uma trajetória dentro da rádio, mas era muito mais seletivo, né? Hoje... Sim. A internet, ela abriu muito caminho, né? Muito. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar, em vez de propósito, em termos de planejamento. Porque daí, quando a gente está falando de planejamento, a gente está falando de funções executivas. E quando a gente está falando de funções executivas, a gente está falando da nossa capacidade de antecipar algumas situações, de criar um cenário de futuro e organizar os nossos comportamentos para alcançar esse cenário de futuro. A ideia de propósito é um nome diferente para o planejamento. Planejamento
plano de muito longo prazo ou que vai envolver uma cadeia maior de comportamentos, né? A gente está o tempo todo planejando. Por exemplo, agora meu cérebro estava planejando dar um gole no vinho. Tu acha que o nome propósito foi tipo um marketing, um nome gourmetizado, alguma coisa do tipo? Eu acho que existem alguns conceitos que acabam se popularizando e a própria popularidade deles vai, de certa maneira, agregando alguns elementos que vão transformando o significado deles. Eu acho que existe um uso, uma popularização do termo propósito dentro de determinados ambientes, principalmente esses ambientes que envolvem questões de crescimento profissional, questões de investir numa carreira, de investir no negócio. Eu acho que ele ganhou uma popularização, mas às vezes as pessoas não entendem como que isso efetivamente move o comportamento. Então as pessoas dizem, você tem que ter um propósito. Mas, cara, o propósito tem que encaixar na tua vida, certo? O propósito que me fez chegar aqui é diferente do que fez você chegar aqui. E eu não saberia nem dizer se o que me fez chegar aqui foi efetivamente o meu propósito ou uma consequência de coisas que vieram agregadas a ele. Porque às vezes a gente conquista coisas que não necessariamente estavam na nossa esteira de conquistas. Eu diria que, por exemplo, hoje eu tenho algumas conquistas que não foram necessariamente planejadas, mas que vieram... Tipo o quê, por exemplo? O próprio fato de eu estar vindo em podcast, podendo falar sobre neurociências, falar para o grande público. Isso não era uma coisa que estava na minha Então, eu no meu tenho essa planejamento. dúvida.